tirano também. Pseudo-independente, porque ele parece independente, mas ele está sempre esperando o outro. Então ele é dependente do outro, mas ele não mostra. E aí é um desesperado com atitude, né? As palavras difíceis, né? As palavras pesadas. São obcecados por outras pessoas. Tudo que ele faz é para ajudar o outro. Uma pessoa específica, um grupo específico, mas por ser obcecado pelas pessoas, né? Ele compreende muito bem o outro e esquece de si mesmo. Ele faz uma lista do outro, do que ele gosta, do que não gosta, Como eu falo assim, não fala com ela, fala com as duas juntas, né? Sabe tudo o que vai acontecer para o outro, mas ele ignora a si mesmo, ele não se vê, e ele se sacrifica com o outro mesmo que isso o destrua. Ele está vivendo sempre com expectativas de dentro e de fora, e isso é muito forte. O codependente está sofrendo. É uma pessoa que está sofrendo por causa do sofrimento do outro e por causa da sua atitude, do seu jeito de agir com as coisas. Mas ele não demonstra. Ele anestesia os seus sentimentos para não sentir nada, ele ajuda as pessoas, ele gostaria que as pessoas agradecessem, ou reconhecessem de alguma maneira, e algumas reconhecem, outras não. Isso ele vai gerando um conflito de amor e ódio. E ele não pode sentir o ódio, então ele vai abafar o ódio. E isso gera mais conflito. E assim vai um sofrimento grande, instabilidade emocional por causa desses conflitos. E ele está lá em silêncio, não pede ajuda para ninguém nunca. Ele não precisa, mas ele está sempre pronto para ajudar. Ele sofre na carona do doente. E a gente vai contar um pouco dessa história. Mas assim, ele está sofrendo junto, né, pegando carona. É difícil ele conseguir uma ajuda real. Porque normalmente, quando ele está lá com o dependente químico, o alcoolista, né? No caso eu falei da minha mãe depressiva, então depois a gente vai falar, né, dessas outras coisas. Quando ele está junto com o outro, parece que ele está bem, parece que ele não precisa de nada. As pessoas não vão ver nele alguém que necessite de ajuda, vão ver o doente precisando de ajuda, mas ele não. Então normalmente, no final, ele não recebe ajuda, ninguém vê que ele precisa, e ele não vai pedir, ele sofre em silêncio. Pode até ser julgado como culpado do sofrimento do doente. E isso começa para mostrar como é complicado essa situação aqui. Para a gente entender um pouco dessa história, em 1940, dois alcoolistas começam a montar o AA. Eles conseguem encontrar um jeito de fazer para ficar longe do álcool, né? E aí eles começam a montar um grupo que cresce absurdamente, é uma história muito interessante. Então, as esposas dos alcoolistas montam também um grupo, que elas vão chamar de Al-Anon, que é amigos e parentes de alcoolistas e alguma coisa assim, em inglês, né? Então elas vão montar também um grupo, vão usar os 12 passos, vão dar uma revisada nas 12 tradições, e com esse grupo de ajuda mútua, elas querem saber como é que a gente lida com a doença, né? Com os efeitos da doença dos maridos, do alcoolismo dos maridos. Então, como é que elas se ajudam por causa desses efeitos que elas têm dessa doença? Nos anos 1940. Só nos anos 70 que esse nome codependência é usado pela primeira vez. Elas não se sabia do nome codependência. E aí é usado para falar dos parentes, né? Cônjuges, filhos, pais, dos parentes dos alcoolistas ou dependentes químicos, porque eles eram os doentes e os familiares em volta. Então começou a se perceber que eles tinham alguma característica específica, eles desenvolviam um padrão de comportamento. Então começaram a fazer pesquisas e descobriram que esses parentes desenvolviam uma condição física ou mental, ou emocional, ou, né, alguns falam do espiritual, muito semelhante ao que o alcoolista ou o dependente químico tinha.
Então, de certa maneira, as pessoas, os familiares começavam a repetir ou também ficavam doentes, não com o álcool, mas por causa dessa doença do álcool. Ficou claro? As famílias começavam a ter um padrão específico. Então, em 79 é que se fala que os codependentes são pessoas cujas vidas se tornaram incontroláveis, as vidas se tornaram incontroláveis como resultados de viverem num relacionamento comprometido com um alcoolista. Ficaram codependentes por viverem de forma comprometida com um alcoolista. Mais pesquisas, e aí viram que não é bem assim. Não é só isso. Não é por causa do alcoolismo. Mas isso ia para um monte de compulsões. Por isso que eu descobri, aí foi nessa situação que eu descobri que a convivência com a minha mãe, que é depressiva, que nunca foi tratada, me gerou essa situação. Mas não tinha nada a ver, não era alcoolista, não era dependente químico, não era... Mas a condição que ela tinha me fez gerar um grupo de comportamentos, como eu já falei, em decorrência, reativo a essa condição da minha mãe. E a imagem é isso, a gente começa a olhar misturado com o outro. A gente olha o mundo misturado com o outro. O dependente químico a gente já conhece, né? O dependente de álcool a gente já conhece, já sabe lá, álcool e outras situações, tá? O conceito de drogas que a gente está usando sempre aqui é substância, hábito ou conceito que me afete a percepção. Então, um conceito pode ser uma boa droga, tá? Que vai me fazer ficar meio fora da realidade. Então, por isso, trazendo isso daí de um livro muito interessante, chamado Sociedade Fissurada, que fala que drogas substâncias, hábitos ou conceitos. Tá? Então, pensando nisso, ampliando, né, esses conceitos aqui, a gente vai falar de comer, jogar, observar e um monte de coisas, né, que podem ser compulsões. O codependente é um parceiro nessa compulsão. O codependente está participando disso, dependente dessa situação. Por isso que ele é codependente. Olha só um conceito. Nessa relação, então, existe uma condição emocional, psicológica e comportamental que desenvolve como resultado de uma exposição prolongada e de uma prática de um indivíduo nesse conjunto de regras opressivas que a gente vai falar, que evita a manifestação aberta de sentimentos, discussões diretas de problemas pessoais e interpessoais. Vamos dividir isso aqui. Eu tenho uma condição emocional, psicológica ou comportamental, e isso é que começa a ficar difícil, porque não é uma coisa, é um conjunto, e isso é o complexo, que desenvolve como resultado dessa relação prolongada e dessa prática que o indivíduo vai fazer. Que prática é essa? Esse conjunto de regras opressivas. Evitam manifestações de sentimentos, a gente não pode falar o que a gente está sentindo, não pode comunicar abertamente, não pode falar honestamente do que está sofrendo, então a gente tem uma regra de silêncio. Acaba sendo uma condição muito embaçada, né? Porque é complexa, porque é cinzenta. O codependente deixa o seu comportamento ser controlado, se deixa controlar pelo comportamento do outro. A dependência, as dificuldades do outro é que vão dizer o que eu tenho que fazer. O codependente é essa condição que faz a minha identidade estar ligada ao comportamento do outro. Então eu perco a minha identidade para ficar vinculado no outro. E aí por isso que a gente vai chamar de dependência do vínculo. E nesse processo eu fico obcecado de controlar o comportamento do outro. E olha que maluco, né? Olha que estranho. Eu tenho que controlar o comportamento do outro, porque se eu consertar o outro, eu também me conserto. Se eu ajudar o outro, eu vou conseguir controlar ele pela ajuda e eu também consigo ter alguma coisa para mim. Porque em princípio eu não tenho. Eu sou dependente do outro. Ele não controla a sua vida, ele tenta controlar o outro.
a sua identidade é condicionada ao outro e existem ganhos secundários nisso. Eu me sinto muito importante nesse processo todo. Fica ali a imagem de uma pessoa amarrada, né? Como é esse processo da codependência. O centro da definição de si mesmo e da recuperação não está no outro. Isso é uma daquelas frases que a gente começou falando. A felicidade, né, ou a recuperação não está no outro. Eu não encontro isso em lugar nenhum. Então eu preciso reconhecer como o comportamento do outro me afeta e preciso reconhecer como eu tento controlar o outro. Exemplos: a obsessão, o controle, a ajudada obsessiva, a minha autoestima, né, baixa, comportamentos autodestrutivos. Então, quando eu consigo reconhecer como o outro me afeta e como eu tento afetar o outro, eu começo a olhar a codependência. O codependente aceita. Ele aceita tudo. O codependente, ele precisa que os outros se agradem dele. Então, essa é a situação. É uma doença? Tem cura? Como é que é isso? Alguns dizem que não, porque isso é uma reação normal de pessoas anormais. E alguns dizem que sim, porque isso é uma doença crônica, né, que leva tempo, que é antiga e é progressiva. Nós vamos nos tornando. Pode ser que você nunca tenha vivido numa família, por exemplo, depressiva, como eu falei, né? Nunca vivenciou isso e de repente vai casar, vai morar com alguém e aí começa a desenvolver codependência. Porque isso não necessariamente é da família, mas é de ter essa condição da relação, tá? Então, progressiva. E a essência disso são comportamentos autodestrutivos, né? Como a gente está falando, tanto alcoolismo, dependência química, outras compulsões, tudo isso pode causar. O que é os denominadores comuns disso? Primeiro, um relacionamento disfuncional. Então, eu tenho um relacionamento disfuncional, quer dizer, ele não funciona bem, certo? Não funciona bem, lembra daquela primeira frase que a gente falou, que seria a dança de fluir energia e de repente não é? É uma dança mortífera, né? O que as pessoas vão se morrendo, elas vão morrendo aos poucos num relacionamento ruim. Então eu tenho um relacionamento disfuncional. É muito interessante pensar o que seria um relacionamento funcional, uma coisa muito curiosa. A gente não para pensar, mas é bem curioso, fica de lição de casa. Outra situação, o outro denominador comum é a regra silenciosa e não escrita do silêncio. A regra do silêncio. Isso se desenvolve nas famílias e estabelece o ritmo, que é a regra do silêncio. Não se discute problemas. Não se expressa os sentimentos, principalmente abertamente. Não se comunica de forma honesta e direta. Aí começam as indiretas, começam os quase honestidade na comunicação. Quase honesto é bom, né? A gente faz uma fala quase honesta. Não se constrói percepções e expectativas realistas, principalmente em relação a si mesmo, como sendo uma pessoa vulnerável ou imperfeita. O codependente não pode, como eu falei lá no começo, não pode ter aquela lista exposta. Ele não pode nem olhar para si mesmo daquele jeito, porque isso é realista demais. Não pode demonstrar egoísmo, você tem que estar sempre pronto para ajudar, só que lá no fundo você queria receber alguma coisa também, né? Não se confia nas pessoas, nem em si mesmo, não brinca e nem se diverte. Não tem momento para isso, a não ser que seja em cima do outro. E aí a gente vai começar a desenvolver algumas atitudes muito ruins, né? De violências, de comunicações agressivas entre as pessoas. Não faça nada que vá balançar o nosso barco familiar. Ele é muito sensível. Qualquer mudança que você pense em fazer, não faz. Porque a gente precisa de estar mantendo esse equilíbrio sensível. Ruim, né? Muito ruim, né? Então, imagina só isso daí num ambiente. Essas regras acontecem nas famílias dos alcoolistas, mas é igual em outras famílias também. Imagina o que isso causa no clima dessa família, no clima das pessoas, entre as pessoas, dos relações. O que acontece dentro desse emocional, desse psicológico?
a situação de violências, de comunicação agressiva, de desonestidade, de não confiança e tudo isso que a gente vai aprendendo a fazer para poder